Bom dia, meninos. Estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Primeiro A, estão me ouvindo bem? Primeiro A, estão ouvindo bem? Ótimo. Esperar um pouquinho mais entrarem na aula para a gente começar, tá? Enquanto isso, coloquem para mim aqui no bate-papo o nome de vocês e a turma, por favor. Pronto, todos que entraram colocaram para mim o nome aqui no bate-papo. Coloquei. Meninas, eu vou fazer o compartilhamento de tela com vocês, tá? Nós hoje vamos estudar medidas, tá bom? Sistema Internacional de Medidas em Física, tá bom? Então, vamos lá. Então, houve-se a necessidade de medir, né? Essa necessidade é uma necessidade muito antiga, desde as civilizações, primeiras civilizações. Então, ao longo do tempo, cada país, cada região teve o seu próprio sistema de medida, e essas unidades de medidas, elas... Espera só um minutinho, é isso. Essas unidades de medidas, elas foram arbitrárias e imprecisas, né? Lá nos seus primórdios, lá no seu início, como, por exemplo, aquelas medidas que eles se baseavam na medida do corpo humano, na medida do palmo, da polegada, o côvado, por exemplo, era uma medida que se fazia do cotovelo até a mão, tá? Então, tudo isso gerou aí alguns problemas, principalmente no comércio, devido a essa falta de padrão para determinar essas medidas. Então, principalmente quando se tratava de quantidade de produtos. Para resolver, então, esses problemas, o governo republicano francês, no ano de 1789, pediu à Academia de Ciências da França que criasse um sistema, né, de medidas que era baseado numa constante natural, e assim, gente, foi criado o sistema métrico decimal. Esse sistema adotou aí 3 unidades básicas, que foi o metro, o litro e o quilograma. Então, o Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, ele foi sancionado em 1960 na Conferência Geral de Pesos e Medidas, e ele é o que constitui toda a expressão moderna e é atualizada, né, do antigo sistema métrico decimal, e também um sistema ampliado, né, para abranger os diversos tipos de grandezas físicas. Então, a gente vai ver agora bem as basiconas, mas é importante que vocês saibam, tá? Então, aí essa tabelinha vai mostrar aí a grandeza, o nome e o símbolo. Então, vamos lá. Comprimento, o nome, né? Que comprimento é a grandeza, o nome é metro, o símbolo é o Mzinho aqui. Aí a gente tem a massa, o nome da massa é quilograma, tá? E a gente tem um símbolo de Kg.
Aí a gente tem a grandeza tempo, o nome é segundo, representado pelo S minúsculo. A intensidade de corrente elétrica é o ampere, tá? Ampere é em homenagem a quem descobriu essa intensidade, representado pela letrinha A, maiúscula. Temperatura termodinâmica, representada por Kelvin, tá? E aí a gente tem o símbolo de K, maiúsculo. Quantidade de substância, o nome é mol e o símbolo também mol. E a intensidade luminosa, o nome é candela e o símbolo é o CD, tá? Então aí a gente tem alguns desses modelos, tá? Dessas unidades de medida. Então, por definição, unidade de comprimento, que é o metro, né? É um comprimento da trajetória percorrida no vácuo pela luz durante um tempo de tudo isso aqui, ó. 1 dividido por 299 milhões, tá? 792.458 de segundo. Já a unidade de massa, que é o quilograma, é igual à massa do protótipo internacional do quilograma mesmo. E a unidade de tempo é o segundo, que é a duração de tudo isso aqui, tá? Período da radiação que corresponde à transição entre dois níveis de hiperfinos do estado fundamental do átomo de césio. Professor, precisa decorar isso? Não, só precisa entender as unidades de medida. Já a unidade de intensidade, que é a unidade de corrente elétrica, é dada pelo ampere, que é a intensidade que uma corrente ela tem. Vocês não vão precisar disso agora, vocês vão precisar disso lá no segundo ano, tá? Calculada então por dois condutores paralelos retilíneos, tá? De comprimento infinito, tá bom? Essa intensidade é calculada no vácuo, que é produzida por uma força de 2 vezes 10 a menos 7 newton por metro de comprimento. A unidade da temperatura, na verdade, isso aqui vocês vão ver lá no terceiro ano, e a unidade de temperatura vocês vão ver lá no segundo ano ainda, que é a unidade científica falando, é a unidade Kelvin, tá? Que é utilizada para calcular a temperatura termodinâmica, tá bom? A fração dela é isso daqui, 1 dividido por 273,16 de temperatura, tá? No triplo da água, tá? E aí, além do Kelvin, a gente tem aí o Celsius, tá bom? E a gente tem o Fahrenheit também, tá? Aqui no Brasil a gente usa a unidade de medida para calcular a temperatura é o Celsius. E a quantidade de mol, unidade do mol, é a quantidade de uma substância. Então, o sistema ele vai conter entidades elementares, como átomos, tá? Que tem aí de 0,12 kg de carbono. E aí a gente vai ter, quando é empregado o mol, deve especificar se as unidades elementares que ele tem, tá? Isso aí pode ser de átomos, de moléculas, de íons, de elétrons ou até mesmo de outras partículas ou grupos específicos. A unidade de intensidade luminosa é a candela, né? É uma unidade em que tem uma direção dada, né, de uma fonte que vai emitir uma radiação monocromática de frequência de 540 mil milhões, né, 1012 Hz. A intensidade energética nessa direção é de 1 dividido por 683 watts, tá bom? Então, é mais para vocês conhecerem a parte teórica mesmo, de como funciona. Quais são os padrões da distância da massa e do tempo, tá? Então, a gente vai falar aí de quilograma, que é o padrão número 1 numa liga de... Isso aqui é de chumbo, tá? De chumbo, tá bom? Num cilindro aí na altura de 39 milímetros, tá? Agora a gente tem algumas unidades derivadas. A gente falou lá de grandezas maiores, como quilômetro, mol. Agora a gente vai falar dos derivados dessas unidades, que são
a superfície. Então, quando a gente vai falar de grandeza como superfície, o nome dela é metro quadrado. O símbolo é o m elevado ao quadrado. Quando a gente fala de volume, a gente está falando de metro cúbico, a gente tem aí o m elevado ao cubo. Velocidade é o metro por segundo, então metro por segundo é representado dessa forma. Aceleração é metro por segundo ao quadrado, então metro por segundo ao quadrado representado assim. Número de ondas é o metro de potência menos 1, então é m elevado a menos 1. Massa por volume, a gente está falando de quilograma por metro cúbico, então representado é dessa forma aqui, tá? Velocidade angular, radiano por segundo, que é o rad dividido por segundo. E aí a gente tem a aceleração angular, tá? A aceleração angular é o radiano por segundo ao quadrado. Radiano por segundo ao quadrado, tá bom? Perguntas, meninos, até aqui? Não? Não. A noção científica, gente, é a medida que vai determinar a grandeza física, que vai resultar em um número, né, que seja extremamente grande ou extremamente pequeno. Então, por exemplo, a distância da Lua da Terra é justamente essa distância aqui, de diâmetro de um átomo de hidrogênio e de outro também. Para manipular esses números, onde a gente usa a notação científica, fazendo uso da potência de base 10, tá? Para ficar mais fácil. Então, para a gente escrever em base 10, a gente pode seguir algumas regrinhas. Números maiores que 1, a gente desloca a vírgula para a esquerda até atingir o primeiro algarismo do número. Então, o número de casas deslocadas para a esquerda corresponde ao expoente positivo da potência de base 10. Números menores que 1, a gente desloca a vírgula para a direita, até que o primeiro algarismo é diferente de 0. O número de casas deslocadas para a direita corresponde ao expoente negativo da potência de base 10. Então, vamos lá para exemplos. Números maiores que 1, tá? A gente desloca a vírgula, como está escrito aqui, para esquerda, tá bom? Então, 243 é um número maior que 1, então eu vou deslocar a minha vírgula para a esquerda, vai ficar 2,43 vezes 100. Então, eu vou ter 2,43 vezes 10 elevado a 2. Professora, como que eu sei qual é meu expoente? Eu conto quantos números eu tenho após a vírgula, tá? E eu tenho o meu expoente da base. Exemplo 2. 0,00458. Então, eu tenho aqui, ó, vou deslocar a minha vírgula, quando é menor que 1, desloco a vírgula para a direita. Deslocando a vírgula para a direita, o que eu vou ter? Isso aqui como resposta, mas ainda não é minha base. Para ser minha base, vai ficar 4,58 vezes 10 a menos 1, tá? Outro exemplo é esse daqui. 2,4 vezes 0,001 ou 2,4 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Então, tá aí a regrinha prática. Por último, 5,315, que é igual a 5,315 vezes 10 elevado a 3, tá bom? Perguntas? Então, quando a gente fala disso, os prefixos, né? Quais são os prefixos? Para 1 tera, a gente tem 10 elevado a 12. Para 1 giga, 10 elevado a 9. Mega, 10 elevado a 6. Quilo, 10 elevado a 3. Hecto, 10 elevado a 2. E deca, 10, tá? E aí, a gente tem aí, para concluir, o decímetro, que é 10 elevado a menos 1,
centímetro 10 elevado a menos 2, milímetro 10 elevado a menos 3, um micro 10 elevado a menos 6, um nano 10 elevado a menos 9 e o pico 10 elevado a menos 12, tá? Perguntas, queridos, dúvidas? Nós ficamos por aqui hoje. É importante vocês lembrarem disso aí até mesmo para o simulado de vocês, tá? Ah, professora, eu já tirei até print para ficar melhor. Ótimo! Então, só ler seu print aí que você não vai ter dificuldade no simulado para física, tá bom? Perguntas, dúvidas? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Isso aqui, ó, o Moisés e seus comentários, até engraçado. É o trocadilho mesmo, vocês viram? Como o comentário do Moisés. Meninos, deixa eu ver se a gente se vê hoje novamente. Sim, nós temos geometria, então a gente se vê na aula de geometria hoje. Não faltem, por favor, tá? Todos colocaram o nome para mim aqui no bate-papo e a turma. Tem hertz sim, só que aqui no nosso material não deu tempo da gente ver, tá? Não deu tempo porque o tempo aqui praticamente já esgotou, mas tem sim. Então, olha, até agorinha, porque a hora boa, né? Quando pensa que não, nós já estamos lá em 10h50, nós já estamos na nossa última aula da manhã. Então, eu vejo vocês na última aula de geometria, viu? Tá bom, professora. Tchau. Tchau!